Hoje, vamos dar uma olhada no que a pesquisa geológica americana acabou de dizer que está acontecendo agora. Alguns meses atrás, vários meios de comunicação relataram que algo estava acontecendo com pássaros em vários países diferentes, observando que eles não conseguiam explicar por que tantos deles estavam caindo dos céus. Isso levou as pessoas a se apresentarem nas mídias sociais e detalharem suas histórias pessoais. Curiosamente, não é apenas uma espécie que está sendo afetada. Pesquisadores que estudaram essas aves e tentaram chegar ao fundo do que está acontecendo explicaram que milhares de aves no leste americano são 5.000 pássaros mortos choveram do céu do primeiro dia do ano no Arkansas. Em seguida, mais pássaros mortos caíram em outros estados. Logo após, enormes mortes de peixes foram descobertas em várias vias navegáveis dos Estados Unidos. E de repente se tornou um fenômeno mundial, com relatos de mortes em massa de pássaros e peixes na Suécia, Grã-Bretanha, Japão, Tailândia, Brasil e além. Pombas, águas-vivas, pargos, gralhas, parecia que nenhuma espécie estava imune. Teóricos da conspiração, apocalípticos e extremistas religiosos alertaram que o fim estava próximo. Poderiam ser astronautas testando o potente feixe de som para afastar alienígenas? Os militares americanos experimentando armas de energia alimentadas por satélite? E quanto a sprays químicos, chuvas de meteoros ou terremotos ativando poluentes do derramamento de óleo no Golfo do México? Pássaros subiu para o termo mais pesquisado. Blogueiros religiosos encheram seus sites com versículos bíblicos. Oséias 4, versículo de 1 a 3. A terra seca, e todos os que vivem nela definham. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar são varridos um jeito. Mas, à medida que a especulação agitava a blogosfera, os especialistas em vida selvagem reviraram os olhos. Não é tão incomum, disse uma cientista do Centro Nacional de Vida Selvagem do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não há nada apocalíptico ou qualquer coisa que seja necessariamente fora do comum para o que viríamos em qualquer semana. Em relação às mortes de pássaros no Arkansas, onde o costume local é soltar fogos de artifício para marcar a véspera de Ano Novo, as autoridades determinaram que era provável que o barulho desencadeasse um pânico mortal nas aves. Quanto às mortes de pássaros em outras partes do mundo, muitas ainda estavam sob investigação. Mas na era da internet de hoje, quando quase nada permanece em segredo, a notícia de mortes incomuns de pássaros se espalhou com velocidade incomparável. Em 1960, se um bando de pássaros começou a cair do céu, pode ter sido notado por algumas pessoas, pode ter sido relatado no jornal local, mas pode nunca ter ido além disso. Agora, alguns desses tipos de histórias, porque são divulgados na internet, se forem convincentes o suficiente, podem imediatamente dar esse salto para as notícias nacionais. A partir de agora, iremos dar uma olhada nos cientistas que acabaram de anunciar sobre a falha de São Andreas. Terremotos sempre aconteceram, e enquanto para alguns de nós a sorte de viver longe das bordas das placas tectônicas, as histórias de terror de terremotos ficam apenas nos noticiários. Para outros, os danos causados são muito reais, tangíveis e graves. Um terremoto acontece quando as bordas das placas tectônicas ficam presas como resultado do atrito, ocorre então um deslizamento em uma falha. A fratura entre as rochas que as deixa se mover uma em relação à outra.
Esses grandes eventos podem ser catastróficos, é claro. Muitas pesquisas foram feitas para entender os terremotos, como eles acontecem, o que podemos fazer para nos preparar e o impacto deles. A Califórnia está há cerca de 80 anos atrasada para o The Big One, o tipo de grande terremoto que periodicamente abala a Califórnia à medida que as placas tectônicas deslizam umas pelas outras ao longo da falha de San Andreas, de 1.287 quilômetros. Mas os terremotos recentes que atingiram a Califórnia, incluindo grupos de tremores de baixo nível no sul, em junho, e um enxame de abril, não parecem aumentar as chances desse desastre, que especialistas acreditam que pode causar 1.800 mortes e 200 bilhões de dólares de prejuízo. Los Angeles sofre uma média de 5 terremotos por ano com magnitudes entre 3 e 4, colocando os terremotos recentes dentro da faixa normal de tamanho e frequência. No geral, o Serviço Geológico dos Estados Unidos diz que há de 31 a 20% de probabilidades de um terremoto de magnitude 7.5, quase o status de Big One, ocorrer em Los Angeles e na área da Baía de São Francisco, respectivamente. O último Big One ocorreu em 1906, um terremoto de 7.9 graus que moveu 482 quilômetros de falha, arrasou grandes partes de São Francisco e matou mais de 3.000 pessoas no terremoto mais mortal da história americana. Quando o Big One atingir, será 44 vezes mais forte do que o terremoto de Northridge de 1994, que matou 72 pessoas, feriu 9.000 e causou 200 bilhões de dólares em danos. Prever quando os terremotos vão acontecer continua sendo difícil, disse a geóloga da Universidade Estadual de San José, Kimberly Blisniuk, ao Los Angeles Times. Em março, a falha de San Andreas é uma das falhas mais bem estudadas do mundo, e ainda há muito que podemos fazer, disse ela. No ano passado, os pesquisadores concluíram que um par de grandes terremotos no sul da Califórnia em 2019, registrando magnitudes de 6.4 e 7.1, aumentou ligeiramente as chances de o Big One acontecer, embora a probabilidade permaneça baixa. Cerca de 2% de chance de um grande terremoto ao longo do ano. O que vem a seguir é um problema realmente difícil para nós, disse o especialista em sísmica, Dr. Kenneth Nutt, ao The New York Times, após a divulgação do estudo. Mas é o que todo mundo quer saber, acrescentando. Mas só porque podemos criar um cenário plausível não significa que vai acontecer. Alguns cientistas argumentaram que até mesmo a previsão de 2% era uma afirmação muito grande. O problema é que as incertezas sobre todos os números nesta sequência são enormes, disse Seth Stein, da Northwestern University, a Science Magazine. E você está conectando tudo isso em cascata. Simplesmente não há uma ótima maneira de saber quando exatamente o Big One pode vir, de acordo com a sismóloga doutora Lucy Jones. Estou surpresa que ainda não tivemos isso. Temos uma média de 150 anos entre os eventos de San Andreas e foram 350 na parte mais ao sul, escreveu ela no Twitter. Mas poderíamos facilmente ir mais 50 ou mais. O tempo entre grandes terremotos parece ser poissoniano. Isso significa que o tempo desde o último terremoto não importa.